Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. Espero que estejam todos bem. Eu estou ótima, graças a Deus. Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje nossa aula é sobre figuras de linguagens. Nós estamos vendo aí as questões da nossa linguagem, das linguagens que utilizamos no nosso dia a dia. Mas antes, vamos retomar ao que foi visto na última aula. Você se lembra? Na aula anterior, nós vimos sobre denotação e conotação. O que é isso mesmo, professora? A denotação, o sentido denotativo, é quando trazemos a palavra ou expressão em seu sentido literal. Já a conotação é quando trazemos a expressão ou palavra em seu sentido figurado, certo? Agora, para as nossas figuras de linguagem, eu trouxe essa leitura aqui hoje. Temos aqui uma balança, um relógio e um cifrão, símbolo de dinheiro, certo? O que isso quer dizer? Você sabe? Costumamos dizer que tempo é dinheiro, ou seja, se estamos perdendo tempo, estamos perdendo dinheiro. Outra leitura que eu trouxe pra gente hoje. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Essa música Fogo e Paixão do Vando. Será que a pessoa é luz mesmo? Será que ela é iluminada mesmo? Com esse tanto de luz aqui, eu tô bem iluminada, não tô? Eu sou raio? Eu não sou. Sou estrela? Sou uma estrela, pode falar. Então, tá vendo como a gente utiliza algumas expressões, algumas palavras para trazer um outro sentido para as frases? Vamos ver como isso funciona? Metáfora. O que é metáfora, professora? Vamos lá. Sistema penitenciário brasileiro. Vejam bem, é uma panela de pressão. Dá para ver que tá com bastante pressão, né? Então, diz aí a nossa charge que o sistema penitenciário brasileiro é uma panela de pressão. Viu que eu estou meio que comparando sem comparar? Né? Comparando o sistema penitenciário brasileiro sem comparar de verdade? Vamos ver como isso funciona? A metáfora é uma figura de linguagem que trabalha por meio da comparação implícita entre termos, de modo que transforma o sentido denotativo, o sentido próprio ou literal das palavras, em conotativo, que é o sentido figurado. Então, assim, o sistema penitenciário brasileiro não é realmente uma panela de pressão. A panela de pressão é aquela que utilizamos para cozinhar um feijão, um franguinho, na verdade? E nessa metáfora, né, nessa comparação, está dizendo que o sistema penitenciário é uma panela de pressão, o que não é na verdade. Certo? Outra leitura. Usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Ele, hã? Daí ela explica de outro jeito. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ele, entendi. Viu? Que ela comparou o amor aqui com uma flor, né, que precisa ser regada, e ela comparou com um carro, com o motor do carro, né? Vejam essa expressão. Como e como. Viu que aí tem realmente uma comparação diferente da metáfora, que não disse que, naquele texto que vimos, que o sistema penitenciário brasileiro é como uma panela de pressão.
Não tinha essa expressão, perceberam? Aqui, então, nós temos uma comparação, ou seja, a metáfora meio que compara, sem comparar, né? Compara no sentido subentendido, e já a comparação, né, traz aí os termos de comparação mesmo. A comparação é uma figura de linguagem que estabelece uma relação de analogia entre dois ou mais elementos de um enunciado. Esse processo de aproximação entre os termos ocorre sempre na presença de uma conjunção ou locução conjuntiva, comparativa, a exemplo de como, tal qual, assim como, semelhante a, feito, que nem, igual a, etc. Viu que todos esses elementos aqui, ó, são de comparação? Então, quando a frase traz um desses elementos, comparando, né, um elemento, vai estabelecer a relação de analogia entre dois ou mais elementos, com esses termos aqui, nós chamamos de comparação. E quando não existe esses termos, né, dizendo logo que igual o sistema penitenciário brasileiro é uma panela de pressão, aí nós temos a metáfora. Vamos comparar a metáfora com a comparação. Para a metáfora, eu trouxe Celeste é uma flor. Ou seja, Celeste, ela é um doce, ela é bonita, ela é meiga, né? E na comparação, o mesmo enunciado fica Celeste é como uma flor. Perceberam? A metáfora no cotidiano. Como funciona isso, professora? Ainda que a gente não perceba, muitas vezes usamos metáforas no dia a dia. Por exemplo, expressões viajar na maionese, né? O que significa isso? Falar ou pensar em coisas que não fazem sentido. Manteiga derretida, que é alguém que é muito emotivo, que se derrete com facilidade. Falar abobrinha, que significa falar coisas sem importância. E encher linguiça, que significa fazer algo sem importância, gastando tempo, né? E para fixar o conteúdo, nós vamos aqui indicar em quais alternativas foram usadas metáforas, e utilizaremos a letra M, e em quais foram usadas comparações, que utilizaremos a letra C. A letra A, ele é simplesmente um deus grego. Não temos aqui um elemento de comparação. Então, nós temos aqui uma metáfora. Letra B. Ele é bonito como um deus grego. Perceberam que aqui eu tenho um elemento de comparação? Então, nós temos aqui uma comparação. Letra C. Suas palavras são doces na minha infância. Não temos aí um elemento, já está dizendo direto que as palavras são doces da infância. Então, nós temos aqui uma metáfora. A letra D. Age como um inocente. Vejam aqui, ó. O elemento de comparação. Então, nós temos uma comparação. E letra E. Aquele homem é inocente. Não temos nenhum elemento, nós estamos declarando já direto que é um inocente. Então, nós temos aqui uma metáfora. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Bons estudos para todos e até a próxima aula.